Estamos de volta aqui com mais um Pensa Podcast, nosso segundo episódio da temporada. E hoje eu tô até um pouco nervosa, assim, eu não me preparei, porque hoje eu tenho aqui duas pessoas muito importantes, mas eu preciso destacar aqui o nosso ícone da cultura pop buziano, Buziana Amber Uma Carvalho. Então, lenda viva. sei nem como apresentar esse advogado, ambientalista, jornalista, ativista da causa da maconha. Vamos falar maconha, nada de É, cannabis, esse né? negócio de Maconha cannabis é meio, mesmo. Porque a meio, gente é vai meio falar de eufemismo, né? ponta do Pai Vitório, aí tem tudo a ver. Também estou aqui com a secretária de Meio Ambiente e Urbanismo, a Roseli Pereira. Queria te agradecer muito pelo seu tempo de vir aqui conversar sobre um assunto que a gente teve que se preparar, porque é o segundo assunto mais comentado da cidade. Ele não é o primeiro mais comentado, que o primeiro mais comentado é o livro que eu escrevi sobre Otávio Rajagabai. Ele me pediu a semana inteira para falar isso. Eu tô deixando porque eu sou legal. Então a gente vai conversar aqui sobre a revitalização da ponta do Pai Vitório e principalmente o que a cidade inteira está falando, que é a recomendação do MPF para a paralisação das obras. A gente vai, antes disso, entender tudo isso, mas eu queria primeiro que vocês cumprimentassem a audiência, né? Falassem o que vocês quisessem. Tô até com medo de dizer pro Amber falar o que ele quiser. Mas o microfone está aberto para vocês, para a gente começar esse bate-papo. As damas As damas primeiro. Boa tarde ainda, né? Boa tarde a todos. Então, hoje eu vim aqui fazer alguns esclarecimentos a convite, né, do Vitor e da Camila. Fiquei muito feliz, porque eu sempre me disponho, né, na secretaria para estar divulgando nossas obras, as obras públicas, e eu estou sempre tentando atender o público. Então, fiquei mais feliz ainda que agora eu encontrei o Amber aqui. Então, o Amber é uma figura assim que eu tenho a maior consideração, admiração. Então, hoje eu vou estar aqui apresentando um pouco do projeto da Ponta do Pai Vitório, que é um projeto lindo, um projeto que atende a todos, acessibilidade e segurança para quem vai visitar o local. Bem, boa tarde a todos. Ontem à noite o Vitor me ligou, né, fazendo esse convite, e eu me senti na responsabilidade de estar aqui também, porque essa questão da criação da APA, ela começa lá atrás, em 2018, quando a gente assume a Secretaria de Meio Ambiente, e tinha uma demanda, que era uma demanda do movimento social, que estava na gaveta. Do Dr. André. Então, não andava essa demanda, né? Quando o André... deixa eu só fazer um pouquinho desse preâmbulo, que eu acho importante a gente Sim, chegar até Importante, hoje. sim, para entender a história que faz entender o que é. Quando o André me convida para participar da Secretaria do Meio Ambiente, eu falei para ele, tem certeza que é isso que você quer? Ele falou, sim, é isso que eu estou pensando. Eu falei, cara, você cometeu o maior erro da sua vida, mas vamos tentar fazer alguma coisa. Então, o meu compromisso com ele, o Camila, foi exatamente o seguinte: 3 pontos eu coloquei na mesa, né, para eu assumir. Não está me fazendo de gostoso, não, mas eu para assumir a responsabilidade de estar à frente de uma secretaria. Primeiro, a minha posse. Né? Eu tinha um lance de... Eu achava legal esse negócio de posse e tal. Ele falou, não, André, mas não tem nada de posse, é só na... Eu me A lembro gente disso. lembra, a gente estava lá. Lembrei. Eu falei, não, eu quero a posse assim com muita pompa. Ele falou, mas como é que vai ser? Foi na feira. Uhum. Na Foi, eu me feira, lembro. na feira, então a gente... Foi na feira. na Feira da Ferradura. Então vai ser na feira e o primeiro compromisso que eu quero, que a gente tem que assumir aqui, é tocar para frente essa questão do mangue de pedra, porque isso aí está muito desgarçado, está criando um desgaste muito grande para o seu governo e para a sociedade, estou me incluindo, porque eu participo também dessa reivindicação. Esse é um ponto. O segundo ponto é a liberdade de atuação em relação a Prolagos. Né? Eu disse exatamente isso para ele. A gente precisa bater um pouco na Prolagos, mas bater com consistência.
né? Eu preciso saber o que a Prolagos tem para mim. A gente precisa exercer o nosso papel de fiscalização, muito embora seja de competência do governo estadual, mas a gente tem que fiscalizar, a gente tem que entrar dentro da Prolagos. Esse foi um ponto. O outro não me lembro. Foi 3, já falou. Já foi 3. Foi 3? Foi 3. Posse na feira, Mango de Pedra e Prolagos. Então o Mangue de foi, Pedra envolve a APA, que APA. acabou depois criando um decreto da APA do Mangue de Pedra, né? Sim, aí... Como resultado. E ele falou, eu falei assim, na época o secretário, o procurador dele era o doutor Serginho. Uhum. Eu me Atual lembro, prefeito de Cabo Frio. só atual pra prefeito de Cabo Frio, eu me lembro que eu fui no gabinete do André, estava ele e o capitão Diogo, aquele que andava com a Sim, metralhadora e tal. lembramos dele. Eu lembro também. Aí o André falou assim, eu queria apresentar o Amber, que vai cuidar do verde. Eu falei, calma aí, irmão. O cara vai cuidar de Cuidado, tudo pode aqui. ser verde, pode ser Calma tanta aí. coisa. E aí, nesse momento, a gente fez esse pacto. Era um compromisso de que fosse implantado efetivo, fosse criada a APA. E nesse mesmo sábado, eu recebi as chaves da secretaria na feira. E ali mesmo a gente montou a equipe, né? A equipe era constituída do Campolina, né? Vinícius, que era o procurador, porque eu queria ter um procurador tocando especificamente esse assunto, e a gente tinha um prazo para isso acontecer, 2 semanas. O que não tinha sido feito em 2, 3 anos, a gente tinha que montar em 2 semanas. Agora, eu precisava de uma base sólida, técnica, para isso acontecer. E aí eu chamei o Campolino e falei, meu irmão, olha só, é contigo. Você vai conversar com a Kátia Mansur, ela vai dar os parâmetros, eu vou seguir os parâmetros que forem colocados pela Kátia Mansur, porque ela, tecnicamente, ela que domina a área. Não, mas você tem que conversar. Eu não vou conversar nada, meu irmão. Você acerta tudo com ela, eu quero parâmetro. Em 2 semanas eu tenho que entregar, publicar isso no Diário Oficial. E assim foi feito. Né? A gente tentou... Mas você não passou por isso com facilidade. Houve muitas críticas à decisão de ser uma APA, como sempre tem. Você teve uma barulheira em Só torno antes disso. disso, vamos contextualizar o ano que você lembra? 2018. 2018. Foi pré-pandemia. A gente teve uma reação grande daquele movimento que queria a implantação da APA. Uhum. Né? Não, mas depois queriam coisas mais complexas. A APA tinha... Né, a gente tinha uma situação, Roseli, que era o seguinte. Eu tinha uma área de 700 mil metros quadrados, que é o que a gente tem lá, Sim. São 70 hectares, que ela... Quando a gente fez a demarcação, qual foi o cuidado que a gente teve? Excluir, né, as ocupações. Se a gente não tivesse tido esse cuidado, as invasões hoje seriam maiores. E a gente excluiu para não acontecer o que aconteceu Claro, vocês respeitam quem estiver ouvindo entender. Na Costa do Sol. O que você encontrou que já estava ocupado, vocês ficou de fora da APA. O que eu não dar conversei confusão com o de André é o invasão. seguinte, meu irmão, Parou aqui, limitou. Isso aqui eu não parou. vou mexer, porque se a linha vai passar aqui. Se eu não delimitar isso aqui, o pessoal vai entrar e vai invadir. Se entrar aqui, o pau canta. Daqui para cá, ninguém entra. Que é o equívoco do Parque da Costa do Sol. Porque hoje... Não precisa indenizar ninguém. Não foi delimitado, foi delimitado, mas você... Tem várias áreas com construção. Muito. Como é que você faz para tirar? Pela região dos lagos inteira. Para cuidar. A gente não tem braço. E não teria lá também. Então, foi feito com muito cuidado isso. Humberto participou, ele era secretário de urbanismo, ele participou disso. Participou um menino que é o topógrafo, concursado da prefeitura. A gente teve o maior zelo em fazer isso funcionar. É lógico, quando você senta, né, na cadeira do sistema, você que estava fora do sistema, você vai ser bombardeado. Isso é normal acontecer, a gente sabe que é. Deu um jeitinho. Não teve negócio de jeitinho. A gente tinha liberdade para trabalhar. E a gente consegue fazer isso em 2 semanas. 2 semanas. Agora, a autoria disso não é minha, né? Não era do Humberto, não era de ninguém. A autoria era do gestor que tinha uma demanda reprimida.
E para caracterizar bem isso, o que que a gente fez? Foi publicado numa quinta ou sexta-feira. Aí eu chamei André, falei, André, olha só, agora quem vai ter que entregar isso é você, irmão. Você vai lá para a Praça do Quilombola e vai panfletar. Porque ele é que é o gestor, né? A gente faz a parte operacional, né? A contragosto dele ou não, que não foi, ele entendeu que precisava corrigir essa demanda, foi feito, né? E naquela época, eu não vou me alongar muito, não. É bom contextualizar, É bom que é poder. Naquela época, para as pessoas entenderem. qual o cuidado que a gente teve? A gente criou, se eu não me engano, está na lei, o Conselho Gestor, essa coisa toda. Naquela época, participando com alguns companheiros que eram funcionários da prefeitura e também da militância, o meu sentimento era o seguinte: o presidente do conselho não é o Amber, não é ninguém da prefeitura, né? A nossa ideia era que o Estado, através da Kátia, assumisse a liderança do conselho, que era um conselho participativo e tal. E a perspectiva que a gente tinha e o que a gente começou a fazer, mas a gente teve que parar, porque estava aquela discussão, entra André, sai André, entra Henrique, entra Trump, entra todo mundo, confusão danada, a gente não conseguia ter segurança, equilíbrio para tocar o serviço administrativo. Mas qual era a ideia naquela época? Era a gente ter ali a guarda ambiental, o espaço para a guarda ambiental. Eu lembro que era assim, não me lembro aonde, porque eu tive isquemia, mas era a guarda ambiental, era um espaço para a comunidade quilombola. Eu lembro que na época a gente acho que chegou a conversar com a Beth, que era a presidente da Associação dos Quilombolas, da Bahia Formosa, que era uma associação que a gente tinha gestado ela no Bar do Valmir. Quando você ainda era jornalista do Peru Molhado. Isso, ela me procurou, a gente sentou no Bar do Valmir, a melhor costela de Búzios. E ali ela disse... Podia patrocinar, inclusive, o Prensa Podcast. Podia. Falou junto. E aí ela disse o seguinte: eu queria fazer a associação dos quilombolas, da Bahia Formosa, porque tinha da raça e tal, mas a gente não tem grana e tal. Eu falei, não, grana a gente dá um jeito, não precisa de grana não. A gente vai ter que fazer uma inteira para pagar as despesas do cartório, dos emolumentos, mas... serviços de advogado, eu conheço um cara legal, ele assina e acabou. Que no caso foi eu mesmo, né? Então, e aí, aí a gente chegou a conversar com ela. Então teria um espaço para os quilombolas, para que fossem desenvolvidas atividades culturais, de pesquisa. Eu lembro que a Prolagos, ela fez uma intervenção lá, formando monitores de turismo. Eu estava saindo daquela confusão de André Henrique, e a Prolagos fez ela aportou um recurso para formar monitores de turismo da própria área ali, né, do entorno. Toda essa ali. história você pode ir lá na lupinha da Prensa de Babel e escrever, porque você vai encontrar 3 milhões de matérias. Cobrimos isso tudo, né? Isso está lá, existe ainda. A gente pode não lembrar de cabeça agora, mas com então, certeza eu queria dividir essa pancada, né? E o Vitor me deu esse prazer de não só a Roseli apanhar, né? Eu também preciso apanhar um pouco. Não, precisa apanhar um pouco. Posso fazer um parênteses nisso que é importante? Nesse período que o Amber está contando essa história, a ponta do Pai Vitório em si ainda não era um lugar famoso. Não era hypadinho. Não era esse hype todo que tava. Se falava muito do Mangue de Pedra, mas pouco se falava da ponta do Pai Vitório. Por isso que eu quis hoje ela tá em evidência, gente que nunca nem tinha ido, nunca foi lá. Eu vou falar pra vocês que eu nunca fui. Que não conhece também. Eu não conheço a ponta do Pai Até Vitório. Então não era famosa a ponta do Pai Vitório. Ali só se falava do Mangue de Pedra e tal. Inclusive a gente fez algumas intervenções naquela descida do Mangue. Né? A gente fez umas intervenções. Colaborou com o Parece de roubar pedras lá, né? Com a ocupação da prefeitura no espaço, evitou que cada dia que voltava lá tinha menos pedra no mangue, estava tendo um roubo de pedra. Muito capim colonial, a gente fez um trabalho lá de reflorestamento. Um replantio. Replantio básico, a gente chegou a fazer. A gente não andou muito, quer dizer, não pôde consolidar outras ações, porque eu não tive paciência. Foi um período confuso politicamente, que foi aquela entrada e saída de prefeitos, e ali foi muito difícil concretizar projetos grandes, né, daquele jeito. Inclusive que quando o AMB me chamou assim, vamos supor,
Uma terça-feira eu cheguei para trabalhar e na quarta-feira trocou o... Lembra? Na quarta-feira trocou o prefeito. E o secretário trocava junto. Quem viveu essa época vai lembrar que toda quinta-feira de manhã Búzios inteiro acordava nervosa. Será que continua ou será que cai? Será que continua ou será que cai? Mas Isso é muito triste para o município. E às vezes mudava por 2 horas. Às vezes dois prefeitos ao mesmo tempo. Teve uma coisa que eu queria ressaltar. Eu não sou técnico em ambiente, nada disso, né? Sou um porra louca. Mas a gente teve um secretário que foi o Fernando. Foi muito importante que o Fernando era um cara mais técnico, ligado ao INEA e tal. Fernando Savino, né? E o que a gente fez na época, né? Eu cheguei para Henrique, falei, Henrique, tá aqui, olha, tá aqui, meu irmão, a portaria, eu não aguento mais isso, você me desculpa. Não quero não. Ah, mas aí vai ter o Fernando. Eu falei, ótimo, cara. Eu vou sentar com o Fernando e vou dizer, Fernando, olha, a gente chegou até aqui. Chegou até aqui e você toca, eu fico próximo. Eu lembro, cara, que na época... Que elegância, tem que ver. Nunca vi passar uma secretaria para outra com tamanha elegância, com tamanha educação. Não, e na época teve republicano, né? Que é como deve ser o serviço público. Né? E na época teve uma... Eu lembro, porque... Posso contar só esse pedacinho? Claro. Pode. Vamos deixar um espacinho para a Roseli falar. Não, mas eu acho que quando a gente conta a história, depois a gente traz pra cá. Eu vou parar. Eu lembro que tinha uma coisa assim muito engraçada, né? Um dia eu estava na... Por isso que eu tenho que falar do Fernando. Um dia eu estava na secretaria e o procurador me liga e falou, olha, porra, o doutor Vinícius Lameira chamou para uma reunião porque a prefeitura não deposita o fundo municipal, não sei o quê. E aí tem que levar o André, não sei o quê, não estou pensando, e o André não ia. Eu falei, meu irmão, faz o seguinte, esquece o André, esquece você, quem vai sou eu. Eu vou levar o meu procurador, vai o secretário de Finanças, vai o secretário de Administração. Mas você pede ao secretário... Eu me lembro, cara, foi muito engraçado. Eu falei, olha, pede ao secretário de Finanças que leve todas as guias de que ele não fez o recolhimento do fundo. Todas as guias desse tamanho. Nossa. Aí levou, que era o Kleber. Aí chegou lá e tal. Doutor Vinícius falou, e aí, secretário, tudo bem? Tudo bem. Vamos chegar em sentar, resolver. Eu falei, olha só, doutor. Então, o que interessa. Até a Mônica me ajudou, a Mônica Casarim me ajudou na época. Ela fez o cálculo de quanto era devido. Eu falei, Mônica, faz o cálculo, porque eu não tenho ninguém aqui na secretaria para fazer. E, se eu não me engano, cara, era 9.700.000 alguma coisa. Falei, ó, doutor Vinícius, tem uma parada aí de 9 milhões que a gente está devendo. Ele falou assim, falei, tanto é que eu trouxe as guias, não tem um depósito feito. E aí o secretário de Finanças ficou assim olhando para minha cara, esse cara, porra, vai... Falei, a gente não depositou nada. 0 de depósito. Sim, o secretário, mas como é que a gente resolve? Vamos pagar. Vamos ter que pagar isso. Aí ele falou assim, tá, então, aí a gente conversou, então a proposta inicial é a gente parcelar, ele falou, né, parcelar em 10 anos. Eu falei, 10 anos? Que 10 anos, rapaz? Tá doido o negócio de 10 anos? É 5 anos. Porque eu queria pagar em 10 anos, que parcelasse, porque ele viu o montante, não, a gente não tinha como... Sim, claro. Eu falei, não, 10 anos não, 5 anos, sabe por quê? Até então nunca tinha entrado um valor no fundo não tinha. De meio ambiente. Falei, sabe por quê? Porque eu não posso deixar essa dívida para o próximo governo, cara, inteiro. Então vamos botar aí 5 aninhos legal e tal. Eu falei, Aí o secretário falou assim, não, mas eu tenho que ligar para o doutor André. Eu falei, meu irmão, doutor André que sou eu. Eu sou o doutor André. Eu falei, faz o seguinte, faz aí o termo de conduta que eu vou assinar. Ele falou, Amber, tem que ter assinatura. Eu falei, meu irmão, faz aí que eu estou assinando o acordo, tá tudo certinho. Ainda vou fazer mais. Mês que vem a gente já faz o primeiro depósito e paga a primeira parcela. Nesse momento, o que aconteceu? Trocou o secretário. Foi quando eu disse para Henrique, não quero mais. Fernando teve a gentileza, né, o respeito
de me chamar. Por quê? Porque o MP marcou uma reunião dentro do conselho para pactuar esse acordo. Eu já estava fora, em casa, aí o Fernando me ligou e falou, não, eu queria que você participasse. Eu falei, meu irmão, eu estou fora. Não, eu quero que você participe dessa reunião do conselho. E ele falou, é dentro do princípio da continuidade, da administração. Você apontou, né? Você não fechou, quem vai fechar sou eu, mas eu preciso da tua presença lá para consagrar esse acordo. E aí o doutor Vinícius foi para a reunião, foi feita uma defesa, eu não tinha voz, mas o Fernando falou, eu queria que você também fizesse a defesa, então eu expliquei direitinho, e foi aprovado o acordo. Houve uma sustentação do secretário de Finanças, que era o Léo, né, o Léo que... Da cerveja. E... Mas assim, fica parecendo que ele só faz cerveja. Não, advogado, muito competente. Ele é que ele faz uma cerveja muito e aí, boa Léo fez uma defesa também pelo acordo, porque a gente tinha que resolver... Porque o que o Vinícius Lameira falou? Olha só, lá quando eu fui para a reunião, ele falou, bom, não tem problema nenhum. Se não acertar aí, a gente vai começar. Eu preciso de acertar, vou começar a bloquear. Bloquear despesa da onde? Orçamento da onde? Meio ambiente. Do meio ambiente eu vou bloquear da Secretaria de Governo, aí acho que umas 2 ou 3 secretarias vou bloquear para eu garantir o recurso. Não precisa bloquear nada não, a prefeitura vai pagar. Então, nesse ponto, eu acho que o Fernando, ele foi extremamente profissional quando disse, não importa, é o princípio da continuidade da administração pública. Não importa se é o Amber, se é o André... Então eu vou aproveitar isso que falar, que é justamente não está acontecendo numa esfera institucional, mas você está aqui como ex-secretária, eu e a Roseli hoje como secretária, estão podendo dialogar sobre um tema que é de interesse comunitário, de interesse municipal, e não de interesse de um governo ou de outro também. Não é justamente isso que a gente pode... Da gestão pública. Que a gente espera da gestão pública, né, que isso aconteça. Então eu vou me despedir agora. Não, você vai ficar aí. Não. Eu vou me despedir para ela poder falar, mas eu vou ficar aqui. Eu quero dizer, Roseli, olha só, quando eu vi no Facebook aquela desgraça concretada... Eu ia perguntar isso também. Eu tive vontade de sair de lá e surrar alguém. Eu só não fiz isso em nome do Pai Vitório. Em nome da ponta do Pai Vitório eu não fiz isso. Mas eu posso aproveitar e já fazer uma pergunta a partir daí? Que coisa feia. Antes disso, acho que foi importante a gente abrir com você contextualizando, porque a gente está falando de um passado, a gente chega até aqui com uma história, né? Eu acho que é importante, eu acho que o jornalismo presta esse serviço. E de alguma forma a Roseli fez parte também, né? Sim, pelo que a gente entendeu. mas eu acho que a gente vem de um tempo que as coisas são sempre muito soltas e a gente preza muito por contar histórias, né? A gente conta histórias dessa cidade há muito tempo. Então você não pode chegar aqui e opinar de uma coisa que talvez você não tenha olhado o caminho. Não estou dizendo que tem que aceitar ou não aceitar, mas você tem que olhar a história toda. A gente traz até aqui e já abre com a pergunta sobre a revitalização daquela ponta, né? Da onde que surgiu a ideia, como surgiu. A gente já entendeu que Amber ficou com um pouco de raiva, dá um pouco de medo. E abriu porque existe muita... mas acho que a pergunta mais vocês vão encher aquilo de cimento mesmo, de concreto mesmo? É isso mesmo? Ou o suspense, calma. O que acontece? Aquele primeiro projeto que foi apresentado... Uma perspectiva, né? Que saiu na imprensa. Normalmente o arquiteto fazer uma foto bonita, ele não quer botar a cor de madeira, né? Ele colocou aquele tijolinho lá, tipo que ia ser uma trilha toda de piso. Gente, é trilha, como que ia ser de piso? A pessoa com o mínimo de consciência vê que... Então, ela colocou tudo ali de piso, chegou lá em cima, colocou um redondo de piso, mas na frente puxou para ir lá naquela pontinha do ponto Pai Vitório, também com piso. Mas o que acontece? O projeto inicial, ele tinha 3 mirantes. Um era em cima daquela casa que estava abandonada, que até um mês atrás era usado por pessoal que gostava de fumar sua maconha, né? Olhando para o Pai Vitória, a gente só pensa nisso também, né? Então, viva o Pai Vitório. Então aquela primeira casa... Roseli tá saidinho. É você que faz isso. Ele que coloca a perder. Então, aquela primeira casa,
realmente era perigosa. Existem as pessoas Que que era fruto de realmente uma invasão, né? Alguém era fruto de uma invasão invasão local. e que as pessoas, às vezes as pessoas iam subir ali e tinham marginais, a gente não está falando de pessoas que estavam ali curtindo, não, tinha Não. marginais que cobravam para as pessoas subirem e Poderem era subir. perigoso, entendeu? Então, a gente pegou, revitalizou aquela casa, sem supressão de vegetação, sem colocar cimento fora da casa. Dentro da casa, eu estou revitalizando a casa, eu vou fazer um banheiro para a acessibilidade das pessoas, né? Para poder atender também a pessoal que vai lá para educação ambiental, turista, munícipes. Então, a gente revitalizou a casa, fazendo que aquela sua primeira ideia que você deu quando estava lá fazendo o decreto, né? Da APA da Mangue- ponta da APA Mangue do de Mangue de Pedra, a gente colocou a casa, colocou para ter a parte cultural e contar a história do Mangue de Pedra. Eu até eu vou ligar para a Kátia, estou esperando lá a gente terminar lá, para ela poder estar contribuindo com a gente também, com o conhecimento dela. Que é uma enciclopédia sobre Nossa, mangue de pedra. Kátia ela é Paz. fantástica, né? Eu não conheço pessoalmente, mas eu já li umas três artigos dela, assim, já li um pouco da história dela, sempre, todo mundo fala, usei Kátia, teria o maior, imenso prazer em conhecê-la. Então, a primeiro ponto é que, na subida ali, a gente tem um portal que é feito de cimento. Esse portal é um portal de entrada É um pro- portal, mas não está dentro do mangue, não está dentro da da, APA. Dá. tá, até dentro da APA, mas assim, não está ali na trilha, né? É um portal de entrada onde já tinha Para as pessoas asfaltamento. entenderem que Isso. ali E uma área tem um já antropizada. Isso. E ao lado do portal tem uma subida que é de terra, que tem um acesso para cadeirante, né? Para pessoal que é idoso, pessoas com dificuldade de acesso, facilitado. até o centro de informação. Então, dali para frente, tem as pessoas que vão usar os degraus de dormente, que são madeiras, né, tratadas, e não tem cimento. Corrimão Não, tem para não segurança. tem guarda-corpo feito de eucalipto tratado, muito bonito. Fizeram assim um guarda-corpo muito bonito de eucalipto tratado nas áreas onde tem um acesso, um declive maior, e entra-se na casa. Ao lado da casa já tinha já tinha uma área colada à casa que estava bem impactada, mas não tinha vegetação. O pessoal subia lá para cima da casa, às vezes para olhar a vista, enfim. Mas estava perigoso. Então foi feito toda uma reestrutura, né? Toda uma estrutura para poder lá em cima fazer o primeiro mirante, que é em cima dessa casa abandonada. Então, o Então, objetivo da revitalização era cuidar do lugar, é óbvio, segurança. Segurança no sentido das pessoas poderem ir e virem como elas direito de ir e vir. Direito de ir e vir, Direito sem de ir e cobrar vir. um pedágio. e com segurança Com ali, segurança. entendeu? E segurança também, porque eu já ouvi pessoas falando sobre o risco que as pessoas estavam correndo sem andando ali sem Isso. guia, Também. né, podendo correr risco de vida mesmo. Isso. De morte, no caso. Não, e as pessoas iam ali para cima, gente, ali estava muito perigoso, porque a parte maior, porque quando você chega lá em cima, você vê uma parte maior e você vai lá na pontinha, né? Uhum. Essa parte maior, ela foi feita uma análise de solo, uma análise para perfuração. Eu ia te perguntar Nessa- isso, que se houve ações de estudo Lógico, anti-impacto porque para... senão a gente não ia arriscar a vida de pessoas. Já imaginou alguém cai de lá de dentro? Imaginou a estrutura rompe? Sim. Entendeu? É uma cena assim que não Acho é que, para boas. assim, para poder frisar bem que o Amber deu a deixa ali, o Vitor falou, e eu acho que o que precisa saber é o seguinte: nada ali vai ser de concreto. O concreto é a base. É a base fundação só de um mirante. de um mirante. A base de um mirante, que ele tem 30 metros quadrados, não sei, talvez um pouco menos de 30, porque ele é de forma a... Porque se colocasse o deck no chão, o que acontecia com aquele piso, naquela parte maior lá em cima? Você não conhece, mas o homem conhece. Uhum. Então, quando foi feita a perfuração para ver se tinha rocha, porque se não tivesse rocha, não ia ser feito nada, a gente ia cancelar a obra. Uhum. A gente, em menos de 1 metro, encontrou a rocha. Então, a estrutura, a fundação foi fincada na rocha. Por quê? Aí foi feita a fundação para colocar o deck em cima, né? A parte do deck em cima, para poder não assorear mais ali também. Então não é
o que na verdade não é uma estrutura de concreto no geral, ela é a fundação Não. feita de concreto e ferragem para que tenha Como se condição de fosse segurar deck de madeira. o deck por cima de madeira. Como os Isso, outros mirantes da cidade. Para poder segurar o deck de madeira. É E elevado para que não fique junto ao chão. Junto ao chão para não assorear mais, porque Uhum. se tinha 1 metro mais ou menos entre a pedra e a parte de terra e a rocha, né? Com o tempo, aquilo ali não tem vegetação. Com o tempo, assorear. Tanto que você vê no caminho hoje, que o pessoal usa lá de baixo, né? Aquele caminho lá de baixo, tem uma fenda, uma falha geológica. Você já viu que Sei onde é que botaram? é. Sim. Então, aquela fenda está chegando lá embaixo. O estudo que foi feito anteriormente ia ser colocado uma ponte ali, para as pessoas não passar mais naquela fenda, que uma hora, chuva, água, ela infiltra no solo. Uma hora vai. A fenda ela lá na frente, a fenda foi chegando. Hoje a fenda está bem perigosa. Então, o que a gente vai ser feito daquela parte? A gente vai reflorestar tudo. Vai fazer um reflorestamento a cada meio metro, com vegetação de raízes que segura o solo, para poder salvar aquela parte ali. E por que foi feito essa trilha perto da casa? Porque essa trilha já existia. A gente apenas estruturou ela, mas ela já existia, essa trilha. Não foi aberta uma nova trilha para ser fechada outra. Essa trilha que passa em frente à casa, ela já existia. Então, essa trilha que está embaixo, né, que pode haver um risco geológico ali, a gente vai reflorestar. O pessoal já está começando até a fazer o plantio. Tem uma coisa importante, essa trilha, não só ela não existe, essa trilha existe, ela é utilizada e não adiantaria fechar porque ela continuaria sendo utilizada, porque esse é um caminho escolhido Ela trabalhou no traçado original. no traçado original, é uma trilha que já é uma trilha de uso de muitos anos e que é Muitos anos. sinal de que a comunidade usa aquele espaço como um local de Isso, passagem. Então não teria sentido você fechar um e tem espaço outra como coisa esse. também, essa trilha de baixo, o pessoal tá toda hora de moto ali, eu não sei se você já viu, eles colocam várias motos naquela trilha ali, então isso também, veículo, eles tendem aquela trilha daquela largura, eles tendem o quê? Fazer o quê? A tornar um peso ali, a sorear, e o peso e o impacto, né, da motocicleta passando ali correndo, ele vai causar maior erosão ainda. Com essa intervenção, a gente vai impedir que essas motocicletas cheguem nesse Não vai espaço. chegar mais, entendeu? As pessoas só vão poder chegar a pé e a trilha é estreita, é uma trilha de 1,5 metro. Então as pessoas vão E cadeirantes chegar também. para cadeirante, vão pessoas com chegar com deficiência. segurança, de terra, mas a gente deixou o mais plano possível para ser acessível a todos. Agora, uma pergunta, Roseli. Está sendo feito com compensatório ou recurso orçamentário? Tá. O que originou a reestruturação da Ponta do Pai Vitório, né, como mirante? A gente teve um TAC entre um empreendimento que causou uma supressão de vegetação inadequada. Então, o Ministério Público sentou com o empreendedor e com a Secretaria do Meio Ambiente na época, né, com o órgão, né, que é a Prefeitura Municipal a Prefeitura de Búzios, e fizeram um TAC. E esse TAC, ele foi assinado tanto pelo Ministério Público, Secretaria do Meio Ambiente, Prefeitura, Procuradoria e o empreendedor. E desse TAC surgiu a estruturação da Ponta do Pai Vitório, mirante da Ponta do Pai Vitório. Está exatamente escrito assim no TAC. Então, é recurso de compensatório. Não, de um TAC. Não, É diferente. A compensatória é quando a pessoa faz uma supressão que era autorizada pelo município e que ela paga ela compensa. Então, é investimento direto? É investimento. O próprio empreendedor, ele teve que fazer a Ponta do Pai Vitório, o mirante da Ponta do Pai Ele Vitório. aportou recurso independente de compensatória. Isso, entendi. independente de compensatória. Não é compensatória, é um TAC, que esse TAC poderia ser depositado no fundo, esse TAC poderia, mas o próprio Ministério Público elencou vários serviços para esse empreendedor estar fazendo. Sabe uma coisa que eu queria perguntar? Dentro desses que a gente serviços, a Ponta do Pai que às Vitória. vezes não dá difícil de entender. Essa revitalização ou essa estruturação da Ponta do Pai Vitório
é um pedido da comunidade antigo, não é novo isso. A gente já se pedia isso há muito tempo que se pede isso lá. E já está há Eu não- 3 anos, Vitor. eu não compreendo qual é o susto de fazer. Tudo bem, compreendo o susto de ver aquela imagem horrível, que era aquela, realmente, Que é feia mesmo. aquela perspectiva era muito É. feia e dava a ideia de que ia fazer uma coisa Uma modernosa ali, meio, parecia até uma coisa meio Brasília, não é assim, Isso. no local, né? Não é a primeira vez que a comunicação pública erra nesse sentido, que isso é uma perspectiva que é feita para os arquitetos entenderem o que vai acontecer, ela não deve ser Isso. mostrada a público. Depois alguém deve fazer um desenho mesmo de como seria para Isso, poder a gente já tá apresentar para a elaborando esse comunidade. desenho. Quando eu Eu vi, ia eu já perguntar entendi isso isso logo de também. cara. Eu falei, vai dar merda. Quando eu vi, falei, mas isso aí é aquele tipo de perspectiva que o arquiteto faz lá dentro do setor para que eles entendam o que vai ser, mas não deveria ter sido exposto. Acho que foi aí que causou o grande problema. Mas não é uma reivindicação nova, é uma reivindicação antiga da comunidade. Se eu não me engano, a comunidade ao redor tá esperando, inclusive, que seja feita alguma coisa lá, né? Esse TAC, ele foi feito, vai fazer uns 3 anos atrás. Uhum. Deve ser uns 3 anos atrás que foi assinado esse TAC. Mas por questão política, sei lá, de falta de ajuste do projeto, várias coisas. Quando eu cheguei, o Alexandre o prefeito até falou, Roseli, quer desistir do TAC? Eu falei assim, quer desistir não, quer que o TAC seja depositado no fundo Uhum. e esse projeto deixa para coisa, porque isso ele falou para mim, Roseli, você sabe que vai te dar dor de cabeça, porque a gente quer fazer. Eu falei bem assim, Alexandre, é para atender quem? Ele falou, se os turistas, a população e quilombolas, eles vão Principalmente os gostar. quilombolas. Que vai dar outra cara para ali para a Ponta do Pai Vitório. Aquele espaço tradicional. É perto também da Praça dos Pescadores. É um espaço entendeu? a ser É um corredor. ocupado. É um corredor, Não. pode criar Manejado, não trazer pode ser ocupado. uma riqueza controlada para o Era local. aquele local. Uma riqueza de conhecimento, uma riqueza de cultura para aquele local. E às vezes chega visitantes lá na Praça dos Pescadores e, não, a gente tem a Praia Gorda, a gente tem as fendas geológicas, a gente tem uma APA, o Mangue de Pedra, e agora a gente tem a Ponta do Pai Vitório, a Prolagos, você tinha falado para mim, você tinha falado aqui, que a Prolagos fez o treinamento, né, de monitores, né? E ontem eles até falaram com a gente. Eu estava com a Denise na reunião com os quilombolas, falou: nossa, Roseli, a Prolagos fez uma capacitação de gestores para fazer trilha e tal, e eles poderiam sair daqui, ir para a Praia Gorda, mostrar as fendas geológicas, o Mangue de Pedra e depois subir a Ponta do Pai Vitório. Seria, assim, um trecho ecológico, seria maravilhoso. Então, eles ficaram... Muito se discute sobre o ativismo ambiental e a proteção desses locais. A gente tinha uma visão, e é uma visão até antiquada, de que você devia proteger a área e deixar ela lá quieta. E a gente entende que você proteger a área e não estar lá com uma presença mínima perder essa área. Uma área que já é urbana ao redor, já é urbanizada ao Mesmo redor. as que não são urbanas, você sempre tem que ter aquele arquiteto ambientalista que morreu aqui no Brasil também. Da que a gente China. falou, da China, né? É. Que fala sobre isso, sobre a gente aprender a conviver com o ambiente de forma que a gente ocupe o menos possível, mas que a gente não abandone os locais. Porque, ok, você transforma lá numa APA e tal, e deixa abandonado. Quando você voltar, tem 10 mil casas, tem o tráfego instalado, tem moto subindo, tem supressão de vegetação. A gente estava aqui falando de supressão de pedra, né? Uma coisa que não acontece. Tem muito lá. Que não acontece mais. Era um problemaço no Mangue de Pedra, a supressão de pedras. Então, a gente tem que aprender a dialogar nesse lugar de proteção com ocupação manejada de forma adequada. E a gente também tem que estar ouvindo quem está lá, os quilombolas, porque eles vão ser os principais beneficiados ou não, entendeu? Exatamente. Para o poder público, quem está lá. Então, a gente tem que ouvir quem? Os quilombolas. Eu até entendo os ativistas, ambientalistas, a preocupação que eles têm, é o papel deles. É uma comunidade pesqueira tradicional que Isso, mora ali, né? Isso, tem as marisqueiras também. Marisqueiras. Então, assim, mas por mais que eles queiram ajudar, a gente tem que ouvir eles também, mas a gente tem que ouvir a comunidade quilombola, porque eles que são os principais atingidos por qualquer obra pública que pode levar a eles benefícios ou não. Uhum. Então, eles têm que falar.
vai trazer benefício. Não, igual eles ontem me chamaram e falaram, Roseli, a gente não está entendendo. Fala pra gente. Aí eu ainda falei, vocês fizeram a passeata? Falei, não, Roseli, nós não fizemos a passeata. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, qualquer cidadão, é te procurar. Roseli, o que está acontecendo? Roseli, você é uma secretária inacessível? Não. Você não recebe as pessoas? Eu atendo as pessoas no balcão. Eu puxei, eu acho que eu me vejo muito no Amber. O Amber era um secretário que ele atendia no balcão, ele atendia na rua, ele atendia em casa. Então, o Amber, eu sempre falo para todo mundo, né? Ele sabe disso que eu falo, ele fica sem jeito. Ele foi o melhor secretário por pouco tempo, porque depois que eu ouvi falar dele, pô, Roseli, pena que você não trabalhou com o Amber. Roseli, o Amber, porque ele é um secretário que ele quer fazer acontecer. Se ele estivesse no meu lugar, ele também tinha feito a ponta do Pai Vitório. Com certeza. Tinha feito, Amber? Ou não. Sim, porque eu sou amante da ponta. O fumado é ponta também. Não fazia nada com uma ponta. Pronto. Porque a gente estava aqui conversando sobre o PEX também, né? E você estava falando sobre isso. De alguns lugares, o PEX é importantíssimo. E ninguém aqui está falando contra ele. Mas tem umas questões aqui que a gente, em algum momento, vai precisar rever, porque é justamente isso. Transformei tudo em parque e cadê o braço para cuidar do parque? Não, mas não indenizei, não limitei não, até e onde foi hoje, seu espaço. E hoje, a gente tem o Parque Costa do Sol, né? Que tem os limites definidos no decreto. E a gente tem o plano de manejo do parque, né? Que é uma resolução que saiu agora, que eu não esteja enganada, e que foi em 2015, agora não, 2015. E todo o território de Búzios, 80% está dentro da zona de amortecimento. Uhum. Alguns empreendimentos a gente ainda tem que pedir anuência ao parque, alguns. E existem alguns empreendimentos que foram aprovados antes do plano de manejo do parque. Então, essa é sempre a minha dúvida, né? A gente vai ter uma reunião agora com o INEA, que o INEA é bem parceiro hoje, né? Está bem parceiro da secretaria, do governo. Então não é verdade que tem se falado de que está tendo problema entre você e o INEA, de que por conta das intervenções poderiam... Vocês têm um bom diálogo, o INEA está caminhando direito com vocês e eles estão conversando sobre o que está sendo feito. Tanto que esse empreendimento que foi embargado na RJ 102, em 2023, o INEA recebeu inteiro o teor do processo. Aquele terreno perto do hospital ali, que causou também uma celeuma na comunidade por conta da... em 2023, nós mandamos inteiro o teor para o INEA. Mas o INEA ele só fala o seguinte, você mandou para a gente, mas você não mandou para o parque. Mas por quê? Nós entendemos que quando a gente manda para o INEA é o parque. O parque é o INEA, mas o INEA não. O INEA entende, isso é dentro da normativa deles, a gente tem que entender isso, né? Cada um coloca na sua casa a ordem que achar que tem que colocar. Então, dentro o INEA fala, não, Roseli, na verdade, vocês mandaram para a gente, mas você não falou nada para o parque. Aí eu falei, mas o parque não é o INEA? Então, a gente já está revendo isso. A gente mandou agora um ofício agora não, faz um tempo atrás, né? Eles estão analisando, porque esse empreendimento estava a única... hoje ele está embargado, porque ele está dentro das zonas de amortecimento do parque, porque antigamente era 100 metros, hoje não. Ele está a mais de 1.000 metros do parque, mas ele está dentro da zona de amortecimento do parque, que hoje a zona de amortecimento é em quase todo o município. A Aretê todo tá, Marina toda tá dentro da zona de amortecimento do parque e outras áreas, entendeu? A gente teve um problema na minha época com a Praia da Ferradura. Está também. Porque o que acontece? Foi a justificativa que eu usei. Porque a fiscalização... falou, Rambert, tem um pessoal com jet ski. E o cara que está com jet ski, ele falou que ele é filho do secretário lá de Rondônia, não sei o quê. Já falou com a delegacia do... Como é que é o nome? Capitania do Esporte. Eu falei, cara, eu até não sou muito chegado da delegacia, não, mas aqui dentro esse jet ski não vai ficar mais, não. Recolhe tudo. Então a gente recolheu, acho que 2 jet skis e mandei lá para Cabo Frio.
E o argumento que eu usei para recolher é porque estava dentro da área do parque. Não, você não pode. Posso sim, está dentro da área do parque. Falei, inclusive, com o pessoal da delegacia. Está dentro da área do parque, eu posso fazer. Eu tenho que prestar obediência ao parque, ao governo do estado. Isso, é. Então, se desculpe, mas Então, sem... Então, quanto ao relacionamento entre prefeitura e INEA, o relacionamento, o entendimento nosso é muito bom. E eles vêm orientando a gente. Na dúvida também eles perguntam para a gente pergunta para eles, porque, Vitor, errar é humano, né? A gente não é obrigado a saber de tudo. Mas a gente tem que corrigir e fazer o correto, entendeu? Eu não tenho medo de errar, eu tenho medo de permanecer no erro. Então, se erra, volta lá e conserta, Vamos entendeu? conversar, E vamos querendo dialogar. complementar o que a Camila estava falando naquele momento ali da ocupação do espaço, o que eu queria dizer era o seguinte, ali, ao fazer essa construção que foi fruto de uma invasão, ela foi parada, se eu não me engano, foi no governo do André ainda, que ela foi parada, mas depois acabou que o tráfico, vamos falar abertamente o que está acontecendo, o tráfico de drogas ocupou aquele espaço, né, ele estava cobrando, inclusive, a passagem das pessoas para poderem entrar, sair, é uma situação de um estado de exceção acontecendo ali. E ao montar isso, vocês estão montando também um posto da guarda ali, não é posto isso? da guarda. Que vai levar um pouco mais de segurança ainda para quem Isso. transita o espaço, porque hoje você chega e você não tem. Não, hoje a gente tem lá segurança, Uhum. tanto segurança física que eu falo, né? Que você não vai cair lá do mirante, né? Você tem uma estrutura, tem um guarda-corpo, você tem segurança de pessoa, né? Que a guarda vai tá fazendo, a guarda ambiental. Eu tenho também a guarda ambiental, que vai estar monitorando se está jogando lixo, se está havendo supressão de vegetação, queimada, invasão. Então, a guarda ambiental ali, Mas, Roseli, a jornada vai ser o quê? De 12? vai ser de 12, a gente já está fazendo isso como se fosse hora extra, mas a gente pensa em criar um RAS para a guarda. Igual tem para a Polícia Pra Polícia Militar, Militar. Uhum. tipo de RAS, né? Assim, a Dia gente de folga. Uhum. então a É. gente já está vendo isso, porque a gente tem poucos guardas, né? Mas assim, quem não quer trabalhar ali, né? E a gente está dando infraestrutura, a gente não está deixando os guardas, vai ficar aqui 24 horas dentro do carro. Não, a gente está dando estrutura, com cozinha, com guarita, com banheiro, entendeu? Organizado. Para eles poderem estar também pensando também no servidor, Porque a né? gente sempre fala sobre o Estado estar presente nesses locais. Onde o Estado não está presente, tem uma outra força atuando que nem... né, Algo parecido nem foi quando sempre você vai- decidiu ocupar, né? Ocupar com a feira a praça. Porque se você não ocupa a praça com uma feira, com a população, Ocupa com outras Praxe forças tava lá, o Praxe tava ocupam lá. aquela praça. Aquele A gente espaço não também vai acontece a dizer que mesma coisa. não existe, que não vai ter um grupo, que não vai ter alguma coisa, porque alguém vai dizer, ah, mas na feira tem. Gente, a segurança Mas- também para as pessoas que moram ali ao redor, gente. É, ali é uma comunidade, Rodolfo. Quando eu falei, é um parque Existe dentro de uma uma área moralização urbana, né? local. O entorno é classe média, é uma segurança para eles também. Entendeu? Agora eu vou entrar da outra parte da nossa conversa, porque a gente falou muito sobre o projeto, mas o que fez a cidade falar muito sobre isso é porque aí o MP veio e recomendou a paralisação da obra, né? Porque a gente viu fotos da sapata sendo feita, muito cimento, muito concreto, falaram Vergalhão, né? em roubo de vergalhão. Essa cidade é uma cidade da boataria. Então, acho importante a gente ouvir de você o que aconteceu de fato e em que pé essa situação está hoje. Como eu falei, né? Como aquela área ela tinha mais ou menos uns 40 metros quadrados, 30 metros quadrados, foi feito a fundação para colocar a base de deck, né? O deck do mirante. Só que para fazer a fundação, fizemos um estudo de solo, né? E para achar a rocha. Achou a rocha em 1 metro, então fez, né, os buracos para poder fazer a fundação. Não tem como você fazer um deck em cima de um solo poroso. O solo lá, Camila, se você fizer assim, você arranca na mão. Cava na mão, de tão poroso que é. Então não tinha Por isso como o risco fazer. também, O risco choveu, também de pessoa cair, andou, entendeu? caiu. Então, a gente teve que fazer essa fundação para ter o deck, até porque esse deck não vai atingir o solo, não vai danificar o Ele solo. é suspenso. A gente tirou, fez a fundação e voltou com o solo, entendeu? Só para segurar. Então, agora a gente vai colocar o deck. O Ministério Público recomendou embargar caso
não fosse lícito, se não tivesse correto, tal. Então, hoje a gente respondeu ao Ministério Público, mandamos para ele todas as fotos, todo o parecer da obra para que o Ministério Público, né, encaminhe para um técnico dele lá, e o técnico vai ver claramente que não tem nada que danifique a natureza, que prejudique a vista, muito pelo contrário, é um bem para o município, né? É algo melhor para a segurança, acessibilidade, e é um cartão postal de Búzios. Então, nesse momento, você, como secretária, e Eu junto não com o embarguei. prefeito logo, decidiram ouvir o Ministério Público, responder e Isso. entender se continuariam Isso. ou não. Mas não pararam. Não Mas não continuam. pararam. Não Com certeza, paramos. porque você tem certeza de que estão fazendo corretamente. Não, porque eu tenho certeza que estão fazendo corretamente. Inclusive, eu Isso é bom convidei... explicar, né, Amber? Não é uma decisão, o Ministério Público não tomou uma decisão, ele fez uma recomendação. Uma recomendação. Eu acho que nessa parte, você já falou pra caramba, mas você é muito, muito importante nessa parte pra gente Não, entender. inclusive, eu Porque eu conversei acho com o que as pessoas Mitigiele. também... Inclusive, eu conversei isso com o Mitigiele. Mandei para ele algumas filmagens e tudo. Foram lá, cortaram o vergalhão. Acho que não é por aí. Por que ninguém foi lá na secretaria e falou: Roseli, senta aqui, eu atendo todo mundo, atendo no balcão, eu fico lá. Quando, Roseli, calma aí que eu atendo aqui. E se tivesse, Roseli, o que está acontecendo? Ninguém foi me perguntar. Os únicos que me perguntaram foi alguns empresários que falaram: Roseli, o que está acontecendo lá na ponta do Pai Vitório? Mas ninguém chegou para a gente e falou: Roseli, o que está acontecendo? Eu até convidei o doutor Mitigiele para ir lá. Falei: doutor Mitigiele, vai lá, por favor. Eu falei assim: porque não adianta eu ficar explicando para o senhor uma coisa que o senhor não viu. Ele falou assim: eu vou lá. Eu falei assim: então, que bom que o senhor vai lá. Entendeu? Porque assim, ele vendo, ele vai ver que não é nada daquilo, né? Eu falei: doutor Mitigiele, não é nada disso. Vai lá, por favor. E ele falou assim: eu vou lá sim. Eu vou estar indo lá. Então, eu estou aguardando a visita dele lá. E eu tenho certeza que quando ele for lá, ele vai olhar assim e vai falar assim: Roseli, é uma obra muito bonita, tá de parabéns. Não há supressão de vegetação, não há impermeabilização do solo com cimento e nem com outro produto. A única coisa que a gente está fazendo lá é guarda-corpo de eucalipto tratado e um mirante, porque o outro eu não vou a gente já não ia fazer mesmo. Vai ser terra batida mesmo, vai ficar no natural. Então não tem asfalto, não tem nem paralelepípedo, é terra batida, os caminhos, a única coisa que há de concreto é a fundação, e os decks e os guarda-corpos são de madeira. São de madeira. Amber, o Ministério Público não tomou uma decisão errada, geralmente é isso que acontece, né? Ele toma... Eu convivi um tempo com o doutor Leandro, mais assim detidamente no Camurupim, ali no Camurupim. E a gente vai aprendendo também, né? Isso. Então a gente descobre que o Camurupim não tem nada de condomínio. Ali você tem um Camurupim, que é um loteamento, depois você tem efetivamente um condomínio, depois do Camurupim, aí depois você tem um outro conjunto de casas que segue todo o regramento da União. E tinha uma situação ali, Roseli, muito complicada, né? Que era o acesso. O acesso à servidão. À servidão. E eu lembro que o doutor Leandro me falou, Amber, a gente tem que ter uma ação em curso, né? Do condomínio do lado de cá, que está querendo o acesso. E a gente tem que resolver, porque a gente não pode entender o bloqueio do acesso à praia, que é uma área de uso comum. E o Humberto participou dessa reunião, e era uma coisa que estava rolando há mais de 15 anos. Aí eu chamei o Torres, doido de pedra, Torres. Chamei Torres mais 3 ou 4 guardas. Eu falei: cara, descobre onde é que está o acesso para a gente meter a marreta. Aí eles pegaram o drone e tal, localizaram, que eram 3 pontos. 2 pontos na lateral e um no meio, que era o acesso pelo portão do Camurupim. Falei: doutor Leandro, está resolvido, a gente vai meter a marreta ali. Ele falou: não, rapaz, não pode ser assim.
é que você vai meter a marreta? Porque o doutor Mitidieri, por mais que ele seja bem... Ele é bem enérgico nas decisões dele. Tanto que eu conversei com ele, expliquei para ele que ele questiona mesmo, ele gosta das coisas corretas, mas mesmo assim depois ele recomendou embargar, entendeu? Então, assim, eu vi que o que eu mandei para ele não foi suficiente. Então, agora a gente está fazendo uma resposta, porque eu também não tinha todos esses dados foi uma conversa informal, mas assim, ele é uma pessoa que ele Ele é segue a lei. extremamente cauteloso. 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 Talvez a pessoa fala assim, mas ele recomendou embargar porque ele é cauteloso. É o papel dele, Não né? necessariamente porque ele encontrou algum erro, mas Ele é parar pra cauteloso. estudar, né? no sentido de estar tudo errado, mas eu preciso E entender. foi o que ele fez. Isso, cautela. pois é, Porque depois entendeu? que tá Que feito, ele é eu não muito posso desfazer. cauteloso e ele é uma pessoa que ele cumpre a lei é justo, entendeu? Ele não vai nunca, como o Ambi tá falando, daí ele falou, não, calma aí, não vai, né? Não é assim que Não funciona. é por aí. De alguma forma, depois acabou resolvendo essa questão dos acessos ali, né? Com mais Aí a cautela. gente conseguiu fazer também um termo de ajustamento em que foram abertas as duas servidões. Não dá para derrubar muita coisa. Até porque já tinha uma prevenção do Camurupim de que um dia seria aberto. Então, eles deixaram a passagem, não construíram, só fecharam as duas entradas, que depois foi aberta e Hoje está foi de livre resolvido. acesso. É, quem foi quiser resolvido. passar. E aí... Camila, só concluir. Não, pode, Nessa domingo teve uma manifestação, né? Sim. Tinha umas 11 pessoas, eu acho, 11 pessoas, não sei, 10, 11 pessoas, pela polícia militar, pela guarda ambiental que estava lá. E não tinha nenhum representante dos quilombolas. Eles falaram, Roseli, Era a pergunta que eu ia te fazer agora sobre a sua reunião com eles. não teve os quilombolas. Eu fui lá, né, falei com a associação, falou assim, Roseli, em nenhum momento a gente foi lá, porque isso, a gente já sabia que ia ter o mirante, em algum momento a gente soube, não teve nenhuma ofício, vocês não oficializaram a gente, mas a gente sabia e a gente ia lá perguntar para você o que estava acontecendo. Então, nós não fomos na manifestação, porque a gente já estava se organizando para ir no órgão, conversar. na prefeitura, perguntar o que está acontecendo, para após isso a gente se manifestar. Então, aí a gente fez a reunião, expliquei tudo, eles ficaram muito felizes e falaram, Roseli, vamos tocar, que é um sonho nosso que está se concretizando. Tornar aquela área lá não só uma estrutura que todo mundo vai sem saber. O que eu estou lá? Estou na ponta do Pai Vitório. O que você está fazendo? Quem foi Pai Vitório? Não sei. O que tem aí? Não sei. Qual tipo de vegetação que tem? Não sei. Agora eles vão ter todas as informações no centro de informação e em vez de ser um lugar que as pessoas vão de forma aleatória, hoje as pessoas vão ser informadas, vão buscar conhecimento, ter conhecimento e trazer não só a trilha, né, a emoção da trilha, mas como a emoção da história da Ponta do Pai Vitório. Porque eu ia te perguntar isso, que você teve uma reunião, né, a gente acompanhou com as marisqueiras e também a gente acompanha muito a repercussão, né? A gente viu muitos comentários nas redes sociais falando e contra, mas também muita gente da comunidade apoiando muito o projeto. Talvez não aquele que foi divulgado, porque ele realmente Aquela imagem, né? não aquela imagem, mas a ação naquele local. E eu acho que a tranquilidade de saber que o MP está de olho, que a sociedade civil organizada está de olho, que você está dialogando, a gente acaba tendo a certeza de que está caminhando para o lugar certo. Entendi. Porque vocês poderiam decidir fazer de qualquer jeito e depois de feito, desfazer. A gente já viu coisas desse tipo, vou fazer, acabou. E o diálogo, que a gente estava falando aqui na semana passada no podcast sobre saneamento. Não tem como fazer sem dialogar. Acho que o tempo da gente ficar massacrando e criando inimigos passou. Acho que a gente tem que sentar na mesa com todo mundo mesmo, com quem se gosta e quem não se gosta, né? Isso, né? Porque é em prol da cidade, né? E foi o que o Valmir da Raza falou, e esqueci o nome do outro também, estava lá também, falou, acho que a Fabiana, a gente não está fazendo só para gente, a gente está fazendo para o futuro. O meu filho daqui uns dias, eu não quero que o meu filho tenha, assim, esqueça da história, né? Porque a história é linda, a história de Búzios é linda, a história do Quilombo, como se originou,
os quilombos da Rasa. A gente tem aqui, né? A gente tem ali aquela casa que minha mãe falava muito ali, Campos Novos, né? Fazenda Campos Novos, né? A minha mãe morou ali, minha mãe foi caseira da Fazenda Campos Novos. Então, essa história não pode se perder. Então, assim, como que não se perde a história? Você investindo na história, não é deixando a história para lá. Que é um produto, né? Que é um produto. Eu tenho uma pergunta para vocês dois, a primeira para a Roseli, depois uma que vai ser para você. Você falou que a gente não sabe tudo, acaba aprendendo. Você aprendeu com isso a necessidade de fazer uma comunicação melhor antes de implementar um projeto tão ousado como esse? Isso, então. Necessário, mas ousado. Ontem eu falei exatamente isso na associação. Se eles estiverem ouvindo, eles vão até falar, e ela falou mesmo. Eu falei assim, gente, cada vez que eu venho, cada vez que eu erro, eu aprendo mais. Eu não tenho medo de errar, eu tenho medo de permanecer no erro. E as pessoas às vezes te aplaudem e você está no erro, as pessoas estão aplaudindo. Não, eu quero crítica, eu quero crescer como pessoa, quero crescer como gestora, crescer como técnica, né? E como ser humano. Então, eu aprendi nesse empreendimento, né, da Ponta do Pai Vitório, que quando eu estiver atingindo outro público que não seja o público que mora lá, não precisa ser só com os quilombolas, não. Eu vou fazer uma praça aqui no centro da Ferradura, eu tenho que verificar com os moradores se é realmente o que eles querem, entendeu? Vou fazer a lagoa, vou fazer o deck da lagoa, é realmente o que vocês querem? Quais são os benefícios? Eu estou jogando dinheiro fora. Lá no Ponta do Pai Vitória, a gente está jogando R$1 fora, porque é necessário a intervenção. É necessário criar um local onde os quilombolas são valorizados, onde as pessoas possam caminhar com segurança e criar uma segurança também ao entorno para a população. Então, assim, eu aprendo com os erros. E agora, eu sempre falei ontem, eu falei, agora, qualquer coisa que você aqui, você vai encher o saco de você, vou mandar ofício. E falou, não, Roseli, a gente vai estar com você também. Comunicar o que vai ser feito, né? Então, é muito gratificante quando as pessoas olham para você e falam bem assim, nossa, ela tem a humildade de falar bem assim, eu errei, mas daqui para frente vão fazer de tudo para não errar. Pode errar de novo, mas não nenhum erro que cause nenhum dano ao outro, né? Não pode, a gente não pode prejudicar o outro por um erro nosso. Agora, e ali não prejudicou não, ali só ajudou. Pro Amber, a minha pergunta é, o secretário, quando vai fazer uma ação grande, ele tem que ficar pedindo para todo mundo o que ele vai fazer, se explicando o tempo todo, ou tem coisa que tem que fazer? Porque aqui em Búzios tem também um costume que às vezes parece que tinha que ter consultado o fulano, tinha que ter consultado o Beltrano, precisa consultar todo mundo o tempo todo, assim? Não, Vitor, tem determinadas intervenções, né, que a própria lei prevê uma consulta popular, né? Então, você tem que conversar com a população. É a questão, por exemplo, do orçamento. Você tem que conversar com a população, né? Tirar a sua cabeça. A responsabilidade é do gestor, né? Mas você tem que perguntar. Tanto assim que hoje você tem a participação da população, dos vereadores, através de emendas. Eu posso, por exemplo, eu já estou correndo atrás dos vereadores em relação às emendas impositivas. O vereador chegou perto de mim, meu irmão, tu tem 660 mil, estou querendo 100 mil aí para o projeto da produção do remédio aqui em Búzios. Então, destaca aí 100 mil para a gente, que na realidade não é para mim, né? Não, claro que não é para a gente tocar isso. Então, tem situações que a lei já prevê isso, a gente não tem que se preocupar, tem que se preocupar com isso. Nesse caso específico, por exemplo, já tinha um TAC, estava obedecendo um TAC. Não, mas a lei já previa que a gente tinha que pedir anuência ao quilombola, existia essa lei. Anuência não, da ciência aos quilombolas. Sim. Mas eu digo que você já estava obedecendo a um pedido. Isso, para já era um a TAC. intervenção é a resposta a um TAC, assim como a criação da APA pelo Amber foi resposta também a um movimento que já estava ali parado na prefeitura e precisava andar também. Você não foi inventado a sua cabeça. Não, claro que não. A gente deu continuidade e só na época não participou quem não quis. É lógico, a gente teve dificuldade de montar o conselho, exatamente pela instabilidade política. Uhum. Então não deu para a gente formatar todo o conselho, realmente não deu. Então essa questão da consulta está prevista em lei, né? Se você quiser alargar um pouco mais, né, mesmo sabendo que está previsto em lei, você pode incentivar.
né? Por exemplo, lá onde eu estou operando hoje, né? Que é na Beija-Flor, eu incentivo, né, as mães a cobrarem posições da prefeitura, né? Você tem uma série de exames que o município não consegue atender. Então, eu estimulo as mães a ir lá na secretaria, na defensoria, para garantir a continuidade do tratamento médico. Eu não posso ser frio o suficiente quando eu tenho um médico que diz, olha, eu tenho aqui um diagnóstico, mas para confirmar esse diagnóstico tem que ter o exame A, B ou C, que a Prefeitura de Búzios não faz, só no Rio de Janeiro. Então, a médica diz isso para a mãe me pergunta e digo, olha, a Prefeitura não faz. Então, você vai ter que correr a quem? Ao defensor público, para que ele possa provocar a Secretaria de Saúde e chegar num consenso que aquele exame é necessário para essa criança. Então, quando a gente faz isso, a gente está militando também. Né? A gente está como ativista dentro do sistema. A dificuldade que a gente não consegue perceber hoje, eu posso ser ativista dentro e fora do sistema. Não existe limite para isso. Agora, para fazer isso, você tem que ter muita responsabilidade. Não é no oba-oba. Né? Eu fiz milhões de manifestações em Búzios em relação à política de atendimento a todo esse processo do canabidiol. Eu fui para a rua, a gente fez manifestação no poste e tal, mas a gente tinha um objetivo específico. Qual era o objetivo? A forma como essa política pública está sendo tratada não está atendendo a demanda das crianças. Quando eu faço questão de pontuar isso, porque essa coisa de você estar no governo, não tá? Isso aí, cara, isso é só um detalhe. Para com isso. Quando o Alexandre diz, cara, você quer tocar lá o negócio da Beija-Flor? Claro. Eu falei, qual é a liberdade que eu tenho para trabalhar? Tem que ser você. Porque eu nunca chamei ele de FDP. Isso também, se ele não te desse liberdade, não Falei, meu irmão, ó, isso aí tá errado. Tá errado como? Como é que resolve isso? Quando ele percebe, por exemplo, que o processo licitatório para compra de medicamento não consegue ser fechado, porque é um processo novo no Brasil, né, importação de produtos à base de cannabis, o que ele diz? Amber, como é que resolve isso, meu irmão? Né? Como é que eu vou resolver isso? Não, existe uma saída. Essa saída, ele diz, criando-se um benefício, sim. Mas como é que é esse preço? Não, o preço é um preço médio do produto nacional. E aí ele cria um benefício baseado nos valores de um produto nacional. E aí, esse é um primeiro processo. Segundo processo, eu consigo dialogar com eles, é o seguinte, a gente pode produzir aqui, vai ser muito mais barato. Mas você garante isso? Eu falei, meu irmão, hoje, em 3 meses, eu boto o vidrinho na sua mão. Então, isso é um processo de ativismo e militância. Dentro do sistema, que tem um objetivo, porque dentro do sistema. Por manifestar, eu sempre penso assim, ir para uma manifestação sem um objetivo claro, Isso. não tem razão de ser, não sai nem da minha casa. Assim, a gente está escolado em manifestação também, que a gente veio do 2012, né? A gente estava lá no 2013. Mas assim, a gente sabe o que aconteceu depois. Então, eu tenho muita preocupação com manifestação quando eu olho. E não estou falando de nada específico, né? Ninguém se doa por causa disso. Eu acho que, inclusive, a gente ouviu isso do Marcelo, ou você, eu não sei, em algum momento, que alguma das milhões de manifestações que a Amber fez nessa cidade. Eu ia tocar numa manifestação importante dele. De que a manifestação ela tem um objetivo de acontecer, porque senão ela é só mais um. A manifestação, quando teve aquela tentativa de fazer remanejamento das águas da Lagoa de Araruama para o Rio Una, foi uma grande manifestação que você teve à frente dessa manifestação e tudo. Tinha um objetivo claro do que a gente queria que acontecesse ali e tornou um fruto. Não foi parar por parar. Hoje nós temos a estação de tratamento de esgoto, que é uma das mais modernas do país, que é fruto dessas manifestações lá atrás. Assim, você faz a manifestação para ela ter um retorno para a comunidade. Não manifestar por manifestar, parar e deixar lá. Eu conversei com uma bióloga muito importante aqui em Búzios. Eu não vou citar o nome dela, porque eu não pedi permissão para usar o nome dela, pode ser que ela não queira ser citada. E ela me explicava que, devido às condições climáticas de Búzios,
pouca chuva, muito vento, terreno, como o terreno que você citou lá, se esse búzio local já foi depredado, se você só abandonar, não serviu nada, porque aquilo ali falta, Não nasce não vai agora. nascer mais nada Você de tem que novo. fazer Isso aí não é só eu que tô falando, não. volta. Isso é uma especialista, não retorna mais nada. Tem que ter alguma intervenção lá Normalmente, para porque ser feito. a primeira vegetação que retorna no local são as pioneiras, né? Essa vegetação que é capim, aroeira, a vegetação, e onde tem casuarina, só vai casuarina, tanto que você vê lá em Arraial do Cabo, uma vez eles pegaram a máquina, tiraram todas as casuarinas, ou bem boa parte. Hoje em dia, triplicou, né, a quantidade de casuarina. Então, esse ambiente não se regenera assim, tem que haver um tratamento realmente. Igual lá no ponto do Pai Vitório, a gente fechou uma trilha lá com vegetação. Aliás, eles fecharam a trilha lá, até botaram um cacto. Por quê? Porque o pessoal fecharam, o pessoal está passando por cima das plantas. Então, eles botaram um cacto agora, para fechar uma trilha que tem lá na ponta do Pai Vitório. Esse é a intervenção Essa que precisa ser feita. Não, Então, eles fecharam essa trilha, e porque se você se deixasse aberto, poderia ninguém nunca mais passar, mas demora muito tempo por causa do sombreamento, entendeu? Então, assim, as sementes, se as pessoas ficarem passando, não adianta. E se deixar, a primeira vegetação que vem são vegetações de entrar, né? Capim colonial. Esse é o grande inimigo, que é o capim colonial. A gente olha ali na pista da Cabo Filibusa para as emergências, ele já tomou conta. E Lá em cima, no topo, você tem... além dele Uma dominar o guimba de espaço, ele cigarro. pega fogo com muita facilidade. Pega fogo. Com muita E também, facilidade. quando você fazer um replantio, um reflorestamento, não adianta você botar uma árvore aqui e outra aqui. Você tem que botar as árvores juntas para dar sombreamento. Onde tem sombra, capim não nasce, né? Grama não nasce. Só uma pergunta para finalizar do que você está falando lá, que talvez não tenha ficado bem explicado. Quando chegar o Pai Vitório, o acesso à praia lá embaixo é feito por um local que hoje foi Pneus. improvisado uns pneus. Esse é o local que vai ser feito uma escada com dormentes de madeira, não é isso? Essa É uma dúvida minha mesmo. que porque na passou verdade ali não vai ter muita alteração. Onde tem o pneu, porque o pneu fica aquele ar no final, né? Que as pessoas escorregam. Onde tem o pneu hoje, vai ser dormente. Vai ser Roseli, a mesma quantidade de degrau? A mesma quantidade de degrau. Vai perfurar? Não, só vai botar dormente ali, vai abrir mais um pouco, né? Que ela tem que assentar e vai ser dormente ali. E ali não tem corrimão, não. Não, ali vai ter Corrimão também. também, mais segurança ainda. Vai ter guarda-corpo, né? Uhum. Com eucalipto. Então, assim, maior segurança possível, porque a gente também tem que pensar, uma vez estruturada a ponta do Pai Vitório, com acesso ao público, né? Tiver tudo direitinho, as pessoas vão muito mais. Depois as pessoas vão divulgar, a gente vai estar divulgando, até porque vai estar divulgando também a cultura, os artesanatos que lá vão ter. Então, assim, vai ter muito mais acesso de pessoas. Então, a segurança da pessoa... talvez está na primeira fase. A segunda fase também, talvez ver um estudo de impacto também de carga. De carga, né? carga. Mas isso a gente não, mas pode discutir não, depois, porque mas acho também, que vai ser certamente. Não, a gente já está Que era uma área sensível, né? Isso, a gente está vendo já uma roleta para colocar na entrada, ali na entrada do... Nesse portal Nesse tá portal, sendo feito colocar ali. uma roleta em que vai poder... sobe a quantidade de pessoas e depois só vai poder... Porque agora você vai ter uma entrada e uma saída, que a gente fechou todas as trilhas. E as pessoas vão poder retornar por ali. Então, a gente vai poder controlar a entrada, quantas pessoas, para não chegar a 50 pessoas lá em cima. Não vai ter cobrança na roleta. Não vai ter, Deixa isso claro, pelo amor de Deus. Senão daqui a pouco tem alguma discussão que você está cobrando. Gente, né, é só para quantificar o número de pessoas que visitam o Pai Vitório, assim como a gente vai ter um livro, né, de entrada, né, para saber quantos visitantes foram no ano. Então, é só mesmo para a gente poder estar organizando, né? Porque já imaginou se a gente deixar sem ninguém lá, uma roleta? De princípio, a gente pensou na roleta mesmo, porque as pessoas respeitam mais, né? Tem 50 pessoas lá em cima no verão. Não. Depois que for divulgado, tiver estruturado, as pessoas vão querer muito mais ir visitar. É porque existe um fenômeno pós-pandemia que as pessoas querem sair de dia, elas querem fazer trilha, elas querem conhecer lugares diferentes. Então, a gente tem que olhar isso com delicadeza. Vamos tentar pontuar? O quê? Pontuar. Vamos ver o que aconteceu, o que está pontuando ali. Então, a gente, na verdade, um portal de entrada o parque ganhou um portal de entrada. Então, tem uma entrada para o portal. Isso. O material utilizado é madeira. E o restante é terra. Isso. Uma área que estava sendo usada pelo tráfico de drogas vai ser um espaço
de informação e também onde vai ficar a guarda ambiental e uma mais. estrutura de banheiro para pessoas que precisam ir no banheiro, vai ter toda uma estrutura para criança. A gente vai ter, então, com isso está sendo gerado também um controle de entrada e saída, já que o local é um local sensível, não dá para entrar uma quantidade enorme de pessoas ao mesmo tempo lá naquele local. E também está impedindo veículos motorizados que também entravam até ali, então. Entrava Então, até ali. esses são os ganhos, a princípio, do que teria exceção. Os ganhos maior ainda, porque a trilha hoje utilizada, que deve ter uns 3 metros, ela vai ser toda reflorestada, vai ficar inativa, porque tem uma grande, como que você falou? Uma fissura, uma falha geológica, que com o tempo aquela estrada ia cair. Então ali vai ser toda reflorestada. E um ponto que a gente tem que deixar bem claro, que essa trilha que tem em frente à casa, ela já era existente. A gente apenas vai passar do que era lá embaixo, para só utilizar ela, que ela é muito mais estreita, menos impactante, para a gente poder estar fazendo a restauração, replantio nessa trilha que hoje é utilizada. E qual é a previsão de término da obra? Para entregar isso tudo? Eu acredito que 1 mês. Daqui a um mês, então. pro verão. Um mês. Se não chover. Se não chover. Se chover também, a gente Não, bota mesmo logo. se chover, porque o que está lá é natural. O que a gente está colocando lá são os guarda-corpo e agora as dormentes na escada de pneu, porque o resto é natural. E a casa, né, que a gente vai estar fazendo. Quem quiser ir lá olhar e verificar, pode ir. Pode ir, Você nem pedir permissão, só chegar lá e só olhar. pedir, pega um capacete lá, né, com o pessoal da obra. Pode olhar o que está sendo seja feito, bem-vindo. fotografar. Com certeza. Vamos lá. Me leva Vamos lá lá. pra tomar Você nunca foi, Vai ser né? um prazer. Não, quando eu fui, eu acho que eu vou falar Vamos, abertamente, Amber. quando eu fui A foi cara um pouco dele. perigoso. Já tem um tempo atrás, o pessoal tava subindo e descendo de moto num movimento meio estranho. Fiquei um pouco preocupado de ficar muito tempo lá da última vez. outra vez teve um domingo Isso que já eu tem fui, uns 2 anos. Foi eu e uma amiga minha e o namorado dela. A gente subiu, começou a subir a trilha, mas tinha um pessoal meio estranho lá, né? Que eu acho que eles estavam lá no Pai Mirante, né? Soltando. Eles já estavam com o Pai Vitório, né? Nem com o pai, eles já estavam lá com o Pai Vitório. Batendo um papo. Batendo um papo. Aí a gente ficou com um bate-papo. Lá na Jamaica é com Bob Marley. Mas ali. Olha. Eles estavam lá batendo papo com o Pai Vitório, aí a gente acabou não subindo. Então, hoje, vocês conseguem subir e já tá para. Não dá para visitação, mas para vocês que querem verificar. Gente. E algum vereador já procurou vocês para fiscalizar? Os vereadores fizeram alguma. Não. Ninguém procurou. Não, muito pelo contrário. Todos eles estão assim. Estão apoiando, entendeu? Porque já estão compreendendo. Não apoiar um projeto desse que vai dar segurança, acessibilidade, entendeu? E vai divulgar um Búzios muito melhor, né? Acho que eu vou pontuar, porque eu acho que a gente... O Amber aqui... Não, fechando. Que o Amber aqui falou de ativismo e não tem... o jornalismo, em algum lugar, coloca a gente em um lugar de ativismo com responsabilidade, né? É uma escolha, né? Não, o ativismo do jornalismo, no caso. Escolha também. E a gente tá atuando... São divergências de pensamento. Não tô falando de usar o jornalismo... Não, o jornalismo tem um papel social como qualquer profissão tem. Você o ativismo é uma escolha. Como jornalista. A gente tá aqui quase 20 anos atuando como jornalistas. A Amber nem... A Amber já nasceu o jornalismo estava sendo inventado. Só de Perumolhar são 15 anos que a gente convive. Então, assim, se tem uma coisa que a gente sabe que nessa cidade dá problema é comunicar errado. Então, semana passada a gente falou sobre isso, né? Quando a gente estava falando sobre o saneamento das quase 700 famílias que vão ser impactadas nessa não estamos criticando a comunicação de ninguém, de jeito nenhum. De novo, um beijo essa é uma ferida da nossa profissão. Para a comunicação da Prefeitura de Búzios, são meus amigos, eles respondem. É uma falha geral do nosso tempo. Eu acho que é responsabilidade nossa como jornalistas vir aqui e trazer informação. Num mundo de fake news, desinformação, de boato... Conclusões muito rápidas. Conclusões rápidas. Muito rápido. A gente escuta. Depois, lá na minha casa, a gente vai tomar uma cerveja e vai decidir o que a gente pensa sobre isso. Mas aqui a gente está trazendo atores, as pessoas... Dando oportunidade de fala. E eu acho que é muito isso, assim... Em Búzios, às vezes, a gente fala uma coisa, é interpretada errada, e para voltar atrás é um problema seríssimo. Então, a gente tem jornalismo profissional, a gente tem bons comunicadores, a gente tem bons profissionais, a gente tem que
de algum lugar, assim como a gente cuida do meio ambiente, a gente tem que cuidar dessa parte da comunicação da nossa cidade, tanto para dentro quanto para fora. A gente tem que saber comunicar para a população e tem que saber comunicar para fora também. E eu acho que a gente estava muito tempo afastado desse momento assim de podcast. A gente fez isso muito na pandemia. Tava escrevendo livros. O Vitor entrou num túnel ano passado, escreveu 18 livros. Não sei se você fez isso aí só para falar dos seus livros, né? Você tá muito... 18? Olha, Não, mentira, isso aí. 5. Quê? Ela errou 18, falei, Não. escrevi 5 Mas livros. tem 2 ainda pra Aqui sair. tem mais pra sair. Aproveita e faz teu jabá aí. Não, você que vai falar do meu Eu livro. não, já falo você 24 horas por dia. E, eu anotei um negócio aqui pra gente terminar, que eu preciso contar que a gente falou do Bar do Valmir, pedimos patrocínio. E a maioria sabe que a gente tá morando lá no Caravelas, né? E aí o Bar do Valmir é o nosso point ali. Faltou um ovo, faltou um negócio, só tem ele, né? Só tem ele. E aí o Vitor costuma deixar anotado, porque é um cabeça de vento, então esqueceu o dinheiro, esqueceu o cartão, você quer, anota pra mim, eu volto aqui. Aí ele foi pagar uma conta e descobriu que ele agora tem um nome. Foi pagar uma conta de 20 reais lá, e eu falei, não, tô devendo 20 reais aí. Aí o cara falou assim, como é o seu nome? Eu falei, acho que ninguém sabe meu nome aí não. Aí foi lá dentro, voltou com o papel e falou assim, aqui tá escrito Russo do Bauer. Ou seja, temos um novo... Bem antigamente, né, que fazia isso, É o né? Russo da Bauer. Eu precisava trazer esse assunto só pra descontrair, porque o assunto é tão pesado que eu anotei aqui pra gente falar no final. Ficou alguma dúvida? Não, acho que é isso. Vocês podem... Tá cansado já, Na nossa né? parte, acho que todas as perguntas foram feitas. Também, se escapou alguma coisa, vocês podem ter nas considerações finais de vocês. Eu só tenho a agradecer a oportunidade, né, de estar aqui falando um pouco do trabalho, um pouco das obras públicas de Búzios, do pouco de Búzios, né, do muito de Búzios ao mesmo tempo, porque Búzios não é só, para mim, não é só o local onde eu trabalho, é o local onde eu sou apaixonada por Búzios. Eu cresci na Rasa, depois fui para Cabo Frio, depois voltei para Búzios com a loja, fiquei 30 anos, meus filhos até hoje têm essa loja aqui em Búzios, né? A Celeste da Costa, quem quiser ir lá, fazer igual Fala, comercial. loja, faz propaganda. Pode A loja fazer. da Que Bom, quem quiser comprar um Opa, sorvete lá para adoçar a sorvete, vida. Então, assim, eu sou muito grata a Búzios por tudo que eu tenho, pelos meus filhos que foram criados, eu trazia comigo, voltava comigo, e pela oportunidade de hoje eu tenho de fazer um pouco por Búzios, né? Porque eu sempre tento fazer o melhor de mim, eu tento ser a melhor técnica, a melhor gestora, para sempre trazer o melhor trabalho, né? Um trabalho sério, e eu agradeço muito a oportunidade, tá? Sempre bem-vindo. Vai. Você agora, mano. Não, eu acho que esse papo foi interessante, que é a busca da mediação, né? A gente, quando está na rua, a gente esgarça muito para chegar no objetivo. Mas se a gente não tiver um mediador, uma mediação, a gente só é aquilo, né? E a gente vive em sociedade e a gente também tem que abrir mão de algumas convicções que a gente tem. Não abrir mão do nosso caráter, né, mas daquelas convicções que a gente às vezes leva muita ferro e a fogo, que é a convicção política, ideológica. Uhum. Senão a gente acaba se isolando, né? Eu digo isso porque a idade vai chegando e você começa a sentir muito esse cheiro, né? Esse cheiro da necessidade de você estar junto. Tá junto o dia inteiro, né? Tá junto em casa com alguém, tá junto na Sim, rua, sim. né? E respeitando as opiniões contrárias. Eu acho que a gente tem que amadurecer nesse sentido, né? Búzios é uma cidade excepcional. Ela tem uma cidade que reúne a maior quantidade de maluco por metro quadrado. É verdade. Pois Né? A gente sabe disso. Tem bastante. Aqui tem 2. De 4 tem 2. Tá vendo? E tem uma história interessante que ali perto da saída do Rio Uno, ali tem os doidões da década de 70 diziam que ali tinha um portal. Sim, sim. Coisa E história. na quaresma ele se abria. Todo ano você dizia pra gente tomar cuidado com a quaresma, desde que eu te Quaresma, conheço. exatamente, por causa daquele portão ali. Não, de tudo mesmo. Isso faz lembrar, né? E aí tá falando de história Sai também. onde? São Tomé das Letras. Sai no Santos. No Peru. É Machu Picchu. E ali na boca do Rio Uno, ali teve uma carnificina, né? Pelos índios, tamoios e tal.
Então, o que a gente... E ali tem um clima ali que não é legal, né? Uma Ali tem energia. ali tem um clima que não é legal. Eu me lembro que último problema que eu fui convidado a participar pelo Metidieri, que estava saindo uma água vermelha ali, mas era lá da cana, lá daquela... E até eu cheguei a comentar isso. Falei, cara, eu não aguento ficar muito tempo aqui, não. E não... Difícil ali é lindo, mas é difícil ficar ali. É uma energia muito, muito pesada. Então, eu acho que a gente tem que... o que a gente tem que propor, né? Que a gente tenha um pouco mais de condescendência com as nossas opiniões. Senão a gente acaba ficando o que todo velho fica, chato pra caramba. Né? Tá bom. Uma boa forma de terminar, né? É uma Então- ótima forma de terminar. E eu acho que também a gente pode pensar que idade não significa maturidade. Exatamente isso. Há pessoas que envelhecem muito mal e outras que Olha, ser muito bem. envelhecem muito bem. É. Palmas para o nosso Albert Carroteri. É isso, gente. Chegamos ao final do nosso Prensa Podcast, segundo episódio da primeira temporada. Não sei quantos episódios terão. Também Nem não. se vai parar no Natal, Réveillon. Vamos ver já- até onde vai. Vamos ver até onde vai. Mas se você está gostando do conteúdo... antes de tudo, né? A gente precisa agradecer aqui a nosso parceria aqui com parceiro a aqui Abuso da Digital. Abuso Digital. Onde você que também quer ter um podcast pode conversar com eles e junto. enxergar como usar esse espaço. Olha que a gente demorou pra voltar e a gente só tá voltando porque é aqui com eles que tratam a gente super bem. Tá faltando uma cerveja, um óculos escuro aqui. Mas aí eu que tô... O óculos escuro tá guardado. Vamos ver isso aí. E se você também gosta do conteúdo, gosta da prensa, gosta da gente, também se não gostar, mas achar que a gente tem relevância, vem ser patrocinador desse momento aqui de discussão, de tratar dos assuntos importantes da cidade. Semana que vem a gente se vê. Tchau. Um abraço. Ai, minha cabeça doeu quando você falou do Uno. Estamos no ar. ó. Ok? Quando o Albert falou do Uno, minha cabeça doeu. É. Porque tem lugares realmente que a gente. Mas aí- Hoje mesmo eu estava falando com. E aí? Ele é Com quem que eu seu. falei? Eu acho que eu falei com. Foi com a moça da Quilombola que eu falei. Tem mais água? Eu Foi quero. com alguém que eu falei hoje, foi com você que eu falei. Eu fui em Juiz de Fora, Uhum. eu fui visitar uma senzala. Nossa, Energia Nossa, pesada, é né? pesadíssimo. É. Saí de lá, que eu tava falando que a gente pode viver. Quer água? A gente Tem mais pode água, viver- Roseli? A gente pode viver 100 anos e a gente não vai. Não vai mitigar. A gente não pode esquecer o que nós fomos capazes de fazer. Entendeu? Uhum. Eu vivi isso em Paracambi. Paracambi tinha uma área chamada Fazenda do Sabu. Tinha um casarão. Um casarão que já estava sendo ocupado, tal, pelo